Chegamos ao último Ângulos e Ideias do ano, e um dos assuntos que mais esteve em pauta durante 2017 foi o cenário econômico do Brasil. Em meio aos altos e baixos, a grande maioria dos lares brasileiros não ficou imune à crise e teve que se adequar à situação do país. Com isso, saber equilibrar as contas se tornou quase uma condição de sobrevivência. Por isso, o programa de hoje é dedicado a explicar como a educação financeira pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa fazer economia doméstica. E para nos ajudar a discutir esse tema hoje, trazemos o mestre em Ciências Contábeis Abelardo Gaspar, a pós-graduada em Planejamento Tributário Gabriela Fraga e a chefe do Departamento de Conjuntura Econômica do IMESC, Daniele Amorim. O Ângulos e Ideias já está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, colocar as contas de casa em ordem não é tarefa fácil, ainda mais no atual contexto de inflação e desemprego. Mas, ao que parece, muita gente tem conseguido fazer esse malabarismo financeiro. Segundo uma pesquisa divulgada em novembro de 2017 pelo IBGE, metade dos brasileiros sobrevive mensalmente com uma renda menor que um salário mínimo. Incrível, né? Então, eu queria saber de vocês hoje como a educação financeira pode ajudar essas pessoas nesse equilíbrio dentro de casa. O que nós vimos nos últimos anos, né, foi o acesso dessas famílias a um volume de crédito muito grande, né, nos últimos governos. E exatamente neste momento de crise, elas se deparam principalmente com uma taxa de desemprego muito elevada e sem renda para custear os seus gastos. Então, as famílias sabem que elas possuem uma restrição orçamentária, possuem uma renda, e essa renda e tudo que ela adquire, né, que são os bens, tem que caber nesse orçamento. E a conta que nós fazemos para isso, né, se eu tenho que alocar os meus bens, quais são os meus bens? Os meus bens são a alimentação, eu não posso abrir mão da alimentação, e nós vimos que foi um dos setores que mais conviveu com a inflação nos últimos 2 anos, com o preço dos alimentos e da cesta básica disparando no orçamento doméstico, então pesou bastante para as famílias, né? Transporte, principalmente via combustível, o preço dos combustíveis também registrou uma elevação, e isso também influencia diretamente. Então, é diante desse cenário que essas famílias estão tentando equilibrar. Então, de que forma que elas podem otimizar essa renda, já que o desemprego bateu nas portas delas, elas resolveram postergar o consumo, ou pelo menos ficaram receosas em gastar aquela renda que elas tinham. E o que elas estão fazendo? Primeiro, porque eu preciso adquirir esses produtos, né? A segunda coisa é que eu preciso saber o que é necessário para o momento, né? E o que eu posso fazer, de que forma eu posso aplicar o saldo restante desse dinheiro. Então, como é que tem várias alternativas no mercado, né? Uma dessas alternativas são as letras de crédito imobiliário, são as aplicações em renda fixa ou poupança, então elas podem aplicar esse saldo que resta aí para conseguir consumir no futuro, já que o receio estava grande dentro do mercado de trabalho. E a outra forma é aplicar o dinheiro também na compra de imóveis ou simplesmente no aluguel de imóveis para obter uma renda extra, em complementação à sua renda. Então, são duas alternativas que são viáveis e que você pode começar, as famílias podem começar com um orçamento pequeno, nas duas. Assim, na verdade, eu acho muito difícil a gente falar de educação financeira, né? Ainda hoje é meio que fosse um tema distante, né, para a nossa cultura. A gente tem uma coisa de consumismo, o brasileiro tem isso em si, de consumir. Às vezes você está um país que começou com problemas com crise econômica, dificuldade de crédito, dificuldade de sanar as dívidas, mas ao mesmo tempo, no menor sinal de melhora, o brasileiro vai lá e, em vez dele poupar, ele vai lá e consome, né? Na verdade, é um certo milagre que essas famílias de baixa renda conseguem fazer para poder equilibrar as suas contas ali, para poder ter a sua subsistência, né? De fato, é que hoje em dia existe uma competitividade grande em termos de produtos, né? Produtos que são
de boa qualidade, qualidade similar e com preço menor. Então, vai se ajustando isso ao orçamento das famílias. Mas ainda a educação financeira ainda é um tabu, né? A gente tem mal uma educação base e aí falar de educação financeira fica difícil. Vai dizer assim, ó, vamos poupar. É bem complicado, ainda o assunto ainda é meio distante aqui no Brasil. Tiveram alguns setores que houve uma oscilação maior da precificação? Como é que foi? Pegando o gancho do colega, que também é contador, né? O que a gente pode analisar? 2017 passa por um contexto que vem de crise, transformação de governo, né? E no governo do Lula, a gente pode perceber que há uma facilidade para obter crédito. E isso motiva o consumismo. As pessoas passam a adquirir mais produtos. E, como o colega falou, a dificuldade de ter a consciência para economizar, falando amplamente, né, para economizar. Então, eu compro e esqueço de guardar, esqueço de investir, que a gente ainda não tem essa cultura, como ele falou. E aí, eu venho desse governo que eu comprava exacerbadamente, venho desse contexto que eu comprava exacerbadamente e chego até o contexto atual, né? O que acontece? Alguns setores, como você falou, eles vão se manter ou até mesmo eles vão se destacar, que é o setor da cosmética, né? E o setor do embelezamento pessoal. Por mais que haja aí um setor de crise que acha que é uma esfera de crise toda configurada, as redes sociais, a internet dissemina para esse consumidor que o que é tendência, tá conforme fulano de tal, e você começa a se basear por um ideal social, né? Esteticamente falando. E aí essa cultura vai entrando na sua cabeça e você acaba enveredando por esse lado. O que acontece também, que a gente pode analisar, é outra tendência lançada pelo mercado, a cultura fitness, né? Que é muito... E hoje em dia, todo mundo vai atrás de academias, as academias estão lotando. Um outro setor que tem crescido muito, a questão da dietética, né? Os nutrólogos aí, a profissão de nutrição, vem crescendo cada vez mais por conta desse ideal de corpo e também por conta da saúde, né? Nunca se falou tanto em obesidade, etc e tal. E isso faz com que tanto essa indústria cresça quanto a indústria do cosmético. A indústria do cosmético, ela alavanca, mesmo no período de crise. Ela se destaca nesse momento. E o que a gente tem que se atentar em relação a isso? Eu tenho que analisar o que realmente é necessário para mim. Eu, enquanto pessoa consumidor, eu realmente preciso disso? Eu preciso disso para sobreviver? Porque o contexto em que 2017 a gente se insere com essa transição de governo é um contexto que, às vezes, a gente está tirando da cesta básica, porque está caríssimo, e colocando em outros setores, como cosmética, como investir em uma saúde. Não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, mas a gente já tem que analisar o que realmente pesa, o que realmente que é fundamental para a pessoa. Eu vejo também que, assim, independentemente de governo ou da economia que a gente esteja vivendo, poupar é essencial, né? Você, por exemplo, nós temos um período em que você pode ter um problema de saúde e você não tem aquela economia ali. Você não tem uma reserva. Então, e para você poupar, você precisa planejar. Até para você obter um produto ou um sonho de uma casa, de ter um carro, se você tem aquela renda durante certo tempo, que ela é fixa, você só pode chegar a comprar uma coisa fora do teu orçamento se você começar a poupar, né? Fora do teu orçamento diário, tirar o que é supérfluo, diminuir as contas, para poder chegar a um nível de você chegar para realizar um sonho, né? E isso é difícil fazer isso. A gente tira pra gente, né? Em casa a gente já vai pagando as contas ali, as contas fixas, etc. Mas é muito difícil você se planejar para ter controle sobre alguma coisa, né? Sobre o dinheiro, principalmente. Como diz na economia, tem os viés econômicos que diz nossas necessidades e desejos são ilimitados. Então, quanto mais você tem, mais você vai ter aquela vontade de gastar, né? Tem aquela coisa de que
fica mais fácil eu obter aquilo ali, eu vou lá e gasto e não faço um planejamento. Recentemente eu assisti um vídeo, uma palestra do Leandro Carnal, que é filósofo, ele comentando sobre, para a gente ter uma reserva boa para que seja usada no imprevisto, nós necessitaríamos aí de 6 meses de salário poupado. Para que você chegue a 6 meses de salário, são anos e anos de trabalho, muito tempo. Então, a gente ainda não tem aquela coisa de colocar tudo numa planilhazinha, de colocar tudo no caderninho, de ver preços, de caminhar, bater perna. E sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá e recorre a um crédito que às vezes acaba virando uma bola de neve e aí foi pro saco a educação financeira. Daniele, o que é que os números falam de como foi de fato 2017? O que é que essa crise impactou dentro de casa nas famílias? Então, se nós formos pegar pelo lado do endividamento, então, no nível nacional, nós temos o seguinte cenário, pela pesquisa da Federação do Comércio, a CNC. Então, o endividamento, a taxa de endividamento das famílias está diminuindo, né, nos últimos meses, mas, por outro lado, a taxa de inadimplência está aumentando. E as famílias elas estão concentrando essas dívidas principalmente em cartão de crédito. Então, no último ano, nós tivemos uma modificação na regra do cartão de crédito. Então, antes, as famílias conseguiam pagar o mínimo da sua fatura, então, e com isso elas pagavam, né? Ficavam nesse sistema de pagar o mínimo e pagando os juros na fatura seguinte. Hoje você não consegue mais fazer isso. Então, na primeira fatura, se você não pagar o total, ela automaticamente é parcelada com os juros da fatura. Então, as famílias ainda não se adequaram, né, dentro desse novo cenário. E estão se endividando, estão ficando inadimplentes por isso, né? Não estão conseguindo quitar suas dívidas, apesar de... Por que o número de endividados está caindo? Porque poucas pessoas estão buscando crédito no mercado. Mas por que a inadimplência está aumentando? Porque essas que já estavam endividadas não estão conseguindo se livrar das suas dívidas. Aí, né, acabam declarando para o mercado que são... É uma melhora, por um lado, uma falsa melhora. Exatamente. Né? Porque você vê, tem um fechamento de crédito hoje. Hoje em dia você não consegue mais crédito no mercado como antigamente. Nas empresas a gente vê isso como contador, pessoa física do mesmo jeito. Antigamente você tinha, para você abrir um crédito, você ia lá com seu olerite no banco, se você tinha uma renda média, e você ia conseguir abrir o crédito. Hoje em dia você leva só o CPF, ele já faz uma análise de crédito completa, já sabe tua inadimplência, tudo. Então é difícil hoje, né? O crédito hoje é bem difícil. Imagina o crédito para sanar dívidas. Já é difícil o crédito para você promover um negócio, aumentar a sua renda. Imagina um crédito para sanar dívida. Né? Porque você não sabe de onde é que vai tirar depois para poder cobrir. Né? Então é difícil. Quando você chega num nível de endividamento, a única questão mesmo é poupar, se educar financeiramente, reduzir os gastos mesmo e poupar. A gente vai continuar o papo. Daqui a pouquinho a gente vai só para o intervalo e volta já.